O tema de hoje é Jerusalém, Sodoma e Egito, parte 2. Deixarei na descrição deste estudo, deste vídeo, a primeira parte relacionada a este estudo. O texto base que eu queria usar rapidamente para entrar diretamente já no assunto, Apocalipse 11, verso 8. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Então, um breve resumo do estudo anterior é que Jerusalém, espiritualmente, é conhecida como Babilônia, como Sodoma e como Egito. E que, falando mais especificamente sobre o Egito, está relacionado às 10 pragas do Egito, que recairão sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus que é rebelde, que é desobediente. Então foi citado o Salmo 78, onde conta a história do povo de Israel, em que no verso 2 diz: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E rapidamente um resumo. As 10 pragas do Egito narra a sequência da morte espiritual que há no homem de carne e sangue, que é rebelde, que é desobediente a Deus. Então ele nega o sacrifício de Jesus na cruz, as águas são transformadas em sangue e surgem os espíritos malignos, surgem a morte dos animais, para não ter mais o sacrifício literal de animais. A abominação desoladora é instalada. E sem a oferta de sacrifício pelos pecados, ocorre o quê? As úlceras malignas. Ocorre a chuva de pedras e os gafanhotos que destroem as folhas das árvores. Ou seja, a destruição da carne, que o homem acaba sofrendo pela interferência de Satanás. E com isso, com a vida destruída, a pessoa habita em trevas espirituais. E culmina com a morte espiritual, a separação da comunhão com o Eterno. É uma pessoa que anda viva, mas morta. Como diz o texto de Efésios, capítulo 2, verso 1. Estavam mortos em vossos delitos e pecados. A pessoa está viva existencialmente, mas morta no sentido espiritual. Não consegue produzir nada de bom. Recaem sobre ela as maldições. E a gente vê que essas pragas também recaem sobre Israel, o povo de Deus. Porque dentro do seu povo houveram aqueles que rejeitaram as águas em sangue. E nós paramos ao final da primeira praga, na primeira parte desse estudo. Então vamos dar início à segunda parte, onde há as pragas das rãs. O texto que eu queria usar é Apocalipse 16, verso 13, que já foi lido no estudo anterior, mas eu quero enfatizar as rãs, o trecho especificamente que fala das rãs, para que a gente possa entender as 3 próximas pragas. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. 3 espíritos imundos, 3 tipos de espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então é por isso que as 3 próximas pragas são esses 3 tipos de espíritos imundos. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse dia que haverá a separação do trigo e do joio. É o dia que são transformadas as águas em sangue. Então, quando não somos dirigidos pelo Espírito do Eterno, pelo Espírito Santo, somos dirigidos pelos espíritos do mundo, os espíritos imundos.
para a gente poder compreender ainda mais, vamos pegar uma passagem do Antigo Testamento, 1 Samuel 16, verso 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte de quem? Do Eterno. Veio um espírito maligno que o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. O cristianismo reluta em aceitar essas coisas, mas é a verdade. Deus faz o bem e cria o mal. Deus envia o mal, sim. Deus tem as maldições da lei. Quem que criou? Foi Deus que criou. Não foi Satanás que criou as maldições da lei. Foi o próprio Eterno, com o fim de trazer juízo para os rebeldes e de correção. Porque Deus está pensando lá no futuro. Ele não está pensando simplesmente no castigo agora, mas ele está pensando que esse castigo vai levá-los à salvação no futuro, o arrependimento. Então o próprio Saul, que fazia parte do povo de Deus, sofreu o castigo do Eterno. E a gente vai ver na história dele que vieram os 3 tipos de espíritos contra ele. Verso 16: manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e seja que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Exatamente como Moisés, onde Moisés o Senhor era com ele. Assim também era Davi. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Pulando alguns versos, vou para o verso 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então lembra da praga das rãs? O faraó pediu para Moisés mandar as rãs embora. E Moisés atendeu, exatamente como Davi também atendeu a Saul. Mas observe a história de Saul, que esta expulsão desse espírito maligno não era suficiente para culminar com o que aconteceria com Saul no futuro. Sua rebeldia e incredulidade não diminuiriam, exatamente como o do faraó. Exatamente igual a do faraó. Observe que o padrão é o mesmo de rebeldia. Quem se afunda, afunda ainda mais. Quem se salva, cresce até a estatura do varão perfeito. Ainda mais, desenvolve a sua salvação. Vamos para 1 Samuel 18, verso 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Olha que interessante. Parece até o faraó, né? Só trocou o personagem. Mesmo Davi fazendo bem para ele, Saul o via com maus olhos. E preste atenção nessa palavrinha aqui do verso 10. Ó. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. De novo, olha aí, segundo tipo de demônio. Segundo tipo de espírito semelhante ao de Rã. Se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. Viu aí como aumentou? Não foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Preste atenção. É que quando Deus manda o castigo para o rebelde, em vez dele se arrepender, o que ele faz? Ele endurece ainda mais. Ele fica contra o próprio Deus. Fica contra o próprio Pai. E tem gente que acha que Deus endureceu o coração do Faraó de verdade. Então, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança.
Será que essa palavra aqui no final, trazia uma lança, está por acaso no texto? Não. Aqui é a palavra hanit no hebraico. Significa lança. Mas existe no hebraico uma outra palavra que também significa lança. E os irmãos têm ideia de qual seria essa palavra? É o nome de um personagem bíblico muito interessante, chamado Caim. Caim, que andava errante pelas terras de Nod. Nod significa errante. É esta figura aqui de Saul, que também andava errante, sofrendo as pragas pela incredulidade. E mais seu coração se endurecia. Por isso é que os que são joio ficam colocados em trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. O que é ranger de dentes? É raiva. Raiva contra quem? Contra o Eterno. Eles não dão o braço a torcer. Eu não sou culpado, a culpa é de Deus, Deus está aqui. Deus é mau. Eu que sou tão bonzinho, a culpa é de Deus. Então, continuando o texto, verso 11 de 1 Samuel 18, que arrojou dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Observeu que a raiva de Saul foi aumentando? Quanto mais as pragas caíam sobre ele, exatamente como o faraó. E Jesus também contou por que isto ocorre. E muita gente não presta atenção. Mateus capítulo 12, verso 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Por que vazia? Porque uma pessoa que foi liberta de um espírito imundo e não coloca nada no lugar, por exemplo, a comunhão com o Eterno, o Espírito Santo de Deus, deixa a casa pessoal da pessoa vazia. E aí o que acontece? O espírito maligno vai entrar de novo nela. Mas observe qual é a tática. Se ele foi expulso, ele arruma espíritos, veja o verso 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Por isso que são 3 espíritos semelhantes aos de Hans, cada um pior do que o outro. Primeiro espírito maligno, semelhante a Ram. O segundo, 7 vezes mais. O terceiro, 7 vezes mais. É exponencial. Observe o Salmo 81, verso 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Lembra do faraó? Lembra de Saul? E Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. De quem que é a culpa? Deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Você não quer caminhar sozinho? Você não quer ser egoísta? Você não é Deus de si mesmo? Então vai. Deus disse assim para Saul. Deus disse assim para Faraó. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, tiraria Ram, tiraria os espíritos malignos 7 vezes maior, e deitaria a mão contra os teus adversários, tanto visíveis quanto invisíveis. Percebe? Então vamos para a narrativa de Êxodo 8, verso 1. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusardes deixar-o ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, onde faz orações. Olha que interessante. E sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, tanto pessoal quanto coletivo. Os rebeldes recebem, individual e coletivamente.
as maldições da lei, as pragas, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Ou seja, tudo que tocar será maldito, tudo. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. É como uma pessoa contaminada de lepra, assim, tinha que ser afastada do arraial. E não podia tocar em nada que transmitia a doença. É contagiosa. Então tudo que ela toca vira maldito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Aqui, no caso da segunda praga, os magos, feiticeiros, também conseguem repetir. Por quê? Porque eles são maus e são sintonizados com tipos de demônios. Então eles conseguem repetir o mesmo sinal. Chamou a Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Vide aqui que Faraó rogou ao Senhor para que tirasse as rãs, exatamente como Saul, quando implorou para Davi tocar a harpa. Verso 9. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fique somente no rio. Ele respondeu, verso 10, quando? Ele respondeu, amanhã. Lembra lá de Saul? Tocou a harpa para ele, e no dia seguinte, como que acordou Saul? Pior. É o que acontece com o Faraó. Ele respondeu, amanhã. Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, e das tuas casas, e dos teus oficiais, e do teu povo. Ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor, tocou a harpa, por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não ouviu como o Senhor tinha dito. Percebe a mesma coisa? Vamos agora para a terceira praga de piolhos. Arão executa essa praga. Observe que no hebraico não é piolhos que está lá. É a palavra ken, kuf e o nun. Se soletra K-E-N, ken. A tradução mais exata é moscas e mosquitos. O interessante é que a quarta praga são as moscas. Mas é o mesmo tipo de inseto. Quando chegar na quarta praga eu vou explicar melhor. Então aqui não seria piolho, seria moscas, mosquitos. Vamos para Êxodo 8, verso 16. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra. Preste atenção, era para ferir o quê? O pó da terra. O que é o pó da terra? É simplesmente poeira? Não. É simplesmente terra? Não. Lembre que a serpente comia o quê? Pó. O pó da terra. O que virava pó da terra? A morte do corpo de carne e sangue. Então as pragas eram enviadas para quem? Para aquele que viraria pó da terra. Para o homem de carne e sangue, que era rebelde. Espíritos malignos semelhantes a rãs. Desta vez um espírito 7 vezes mais forte. Lembra lá da passagem de Jesus? Para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito.
Lembre-se que os egípcios eram carecas, usavam perucas. Assim também as mulheres. Então não é piolho, como eu disse. Porque se fosse piolho, estaria causando incômodo nos cabelos. E os egípcios não tinham o costume de usar cabelos. Tinham uma cabeça raspada. Então, que problema tem com piolho? Nenhum. Mas esse piolho aflige o quê? A alma, o espírito, a nossa essência, a essência do homem rebelde. E repito, era um tipo de inseto, um tipo de mosca. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém, olha aqui a diferença, porém, não o puderam. Esse tipo de demônio 7 vezes maior, os magos já não conseguiam fazer. Por quê? É um tipo específico que Deus manda. Lembra do caso lá de Saul? Quem mandou o espírito maligno? Foi o Eterno. Preste atenção. Aí as pessoas más não conseguem fazer, porque aí só o Eterno. Lembra-se que o cajado de Arão comeu o cajado dos magos? Deus tem o poder muito maior. Deus é o Todo-Poderoso. A serpente de Deus, do Eterno, comeu a serpente dos magos do faraó. Verso 19. Então disseram os magos a Faraó, isto é dedo de Deus, olha aí. Porém o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Exatamente como Saul. Ficou cada vez mais irado. Era atormentado, Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía, no dia seguinte ele ficava com rancor de Davi. E aí veio 7 espíritos maiores, e Davi tocava a harpa. E Saul pegou uma lança para matar Davi, como Caim fez com Abel, cujo nome significa lança. Vamos para a 4ª praga, moscas, enxames apenas. Aqui no hebraico é a palavra enxame. Não especifica que tipo de inseto que é. Mas conhecendo as passagens que nós lemos até agora, dá para ver que são demônios 7 vezes piores do que o anterior. Das moscas. Aqui o tradutor colocou moscas. E na anterior, piolhos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Quem mandou a operação do erro foi Deus. Isaías 29, verso 10. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. Quem mandou? Foi Deus. Quem cegou o entendimento? Foi Deus. Por que o homem não lê as Escrituras e não consegue entender? Foi Deus. Como punição. Repare que esse tipo de praga atinge inclusive o povo de Deus ainda. Observe que as 3 primeiras pragas, o povo de Israel também sofreu. As águas se tornaram em sangue. As rãs invadiram, inclusive, a casa dos hebreus. Os piolhos entraram na casa dos hebreus. Mas a partir da 4ª praga, a gente vai perceber que há uma separação entre o povo de Deus e o povo do Egito. Então Deus, como a gente vê aqui em Isaías 29, ele pode cegar o entendimento do povo de Deus para aprovação. Se o povo de Deus estiver fazendo alguma conduta errada, querendo fama por ser uma pessoa que revela profecias para pastores que querem ser famosos e ter um grande rebanho, com orgulho e vaidade, querem se enriquecer pelo pastoreio. Então, alguma dessas pragas pode atingir o povo de Deus, e não só os ímpios. 1 Coríntios 5,5 entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Então observe que esses demônios causam a destruição da carne, como a gente vai ver nos próximos também eventos das pragas, onde vai comer e vai destruir as folhas da erva verde das árvores, a chuva de pedra e também os gafanhotos. Então Satanás vai cumprindo todo esse processo como fez com Jó. Primeiro tirou as suas riquezas, seus bens, atingiu seus filhos, depois começou a atingir a vida pessoal de Jó. Viu os degraus? Vamos agora para Êxodo 8, verso 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas. Lembre-se, no hebraico somente está enxames, ok? Mas dá a entender que são de insetos. E como eu já disse, na praga anterior não eram piolhos, eram moscas. Então são semelhantes a moscas. Ou melhor, são semelhantes a rãs. Todos provêm da mesma fonte, são espíritos semelhantes a rãs, espíritos de demônios. Então, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Viu que acompanha até onde eles forem? É um mal espiritual, não é um mal local, localizado. É que atinge a alma, atinge o espírito. Naquele dia separarei a terra de Gósen. Olha aqui, como está separando o povo de Deus do povo egípcio, a partir desta praga. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa do Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Isso ficará mais claro na próxima praga. Que tipo de sacrifício é esse que Moisés disse que queria fazer longe do povo egípcio, porque para eles era abominação tais sacrifícios, e eles seriam apedrejados? Olha que curioso. Quem apedreja não é o povo de Deus? É, porque não está na lei o apedrejamento? É. Na lei do egípcio também tinha apedrejamento? Ou é aqui uma parábola? Verso 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto. Observe que curioso, 3 dias após a conversão das águas em sangue. Fazer um caminho, uma caminhada de 3 dias. Ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor. Amanhã, estes enxames de moscas, olha que curioso, amanhã, estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Lembra de Saul? Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó,
dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Vamos agora para a quinta praga, a morte dos animais. Êxodo capítulo 9, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusardes deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. É muito curioso. A repetição de palavras é incrível. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Daqui a pouco nós vamos entender por que o rebanho do povo hebreu não morreu. Apenas o do Faraó e dos egípcios. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração do Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Vamos para Levítico 1, verso 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Temos também em Levítico 3, verso 1, o seguinte texto: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Veja também Levítico 9, verso 3. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro para oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então percebam que os hebreus e os cristãos carnais estão enrascados. Por quê? Os hebreus não podem mais fazer sacrifícios literais de animais. E os cristãos ainda ficam presos a rituais, a templos e a dogmas eclesiásticos. Não são livres adoradores. Antes de explicar mais um pouco, vamos ler mais uma passagem. Números 28, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado, para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-se-lhes-á: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha, em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É holocausto contínuo. Preste atenção. É holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação. O trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E os animais como cavalos, jumentos e camelos, será que eram ofertados também em sacrifício? Não, é de maneira diferente. Observe Zacarias 14, verso 13. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles.
cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Que dia que é esse? É o dia do Senhor. É o dia das águas em sangue. É o dia que Cristo traz divisão entre pai com filho, entre mãe com filho, entre irmãos, entre membros da mesma família. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Veio trazer a espada, a divisão. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes, em grande abundância. Com esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Observe o que a palavra de Deus também diz em Oséias 6, verso 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, mais do que sacrifício. Palavra repetida também por Jesus. Mais importante a misericórdia do que sacrifício. Deus quer o nosso coração, Ele não quer o nosso sacrifício de animais. Mesmo porque Deus ama os animais. E Deus suportou, entenda bem o que eu vou dizer, Deus suportou sacrifícios de animais no Antigo Testamento. Quem já teve um animal sabe o que eu estou falando. Qual é a culpa que o animal tem de morrer no seu lugar, no meu lugar? Ele não fez nada por isso. Mas Deus suportou, porque era uma sombra para o sacrifício de Jesus. Mas Deus de maneira nenhuma se agradava daqueles sacrifícios. Suportava por amor aos pecadores, para ensinar aos pecadores. Entenda agora por que o sacrifício dos hebreus não foi interrompido. Já o sacrifício dos egípcios foram. 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, um templo vivo, andando como pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de quê? A fim de oferecerdes o quê? Sacrifícios espirituais. Não precisa mais fazer sacrifício de animais. Basta fazer o sacrifício vivo, com o próprio coração, com a própria alma, com o próprio espírito. Esse é o sacrifício que Deus quer. Esse é o dízimo que Deus quer. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus não quer a nossa comida. Ele vai fazer o que com isso? Nada. A fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então os hebreus estão há 2000 anos sem sacrifícios a Deus. Estão sem templo, de forma literal. Lembre-se disso. Desde o ano 70, o templo em Jerusalém foi destruído. E é triste ver também cristãos presos a sacrifícios espirituais. Não fazem de animais, mas ainda ficam presos a rituais. Faz cerimônia de lava-pés, cerimônia de batismo nas águas, fazem a ceia, fazem campanhas e tantos outros rituais. Deus quer o nosso coração. Lembre-se, o ladrão na cruz foi batizado sem ser batizado nas águas. O batismo nas águas, literal, era apenas até que o homem compreendesse para que servia o ritual. Arrependimento do coração. Assim como hoje, nós não matamos mais cordeiros para celebrar a Páscoa. Compreende? Então não é necessário mais batizar, nem fazer ceia, nem fazer lava-pés. Basta que nós façamos sacrifícios espirituais a Deus.
Agora, quem está preso ainda na teologia tradicional ainda é criança. Precisa de muleta, precisa de rituais ainda. Faz parte. Mas quem pode compreender essa mensagem? Adore em espírito e em verdade. Simples assim. Basta. Precisa mais do quê? Infelizmente, muitos pastores não geram ovelhas livres. Querem ter elas sempre em seu pasto, em seu domínio. Isso ocorre por dois principais motivos. Ou para excitar o ego desse pastor de ter um grande rebanho sobre as suas costas, sobre o seu cajado, ou, o que é muito pior, viver da lã das próprias ovelhas, através dos dízimos e das ofertas. Mas felizmente, como existem bons pais que criam seus filhos para liberá-los ao mundo, assim os bons pastores criam suas ovelhas para que elas possam ser livres, para crescerem e se desenvolverem. Vamos agora para a sexta praga, úlceras malignas. O segundo sinal que Deus fez a Moisés de colocar a mão no peito, lembra-se? E ela ter se tornado leprosa e depois voltado a mão ao normal. A lepra aponta para o pecado do homem e deixa-o fora do arraial do reino de Deus por 7 dias proféticos. Lembra-se do estudo que eu fiz, os anteriores? Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, o estudo O Pecado da Lepra, Entendimento Espiritual, para você encontrar maiores detalhes. Eu não vou repetir aqui, para que esse estudo não fique demasiadamente longo. Eu vou apenas citar o texto de Êxodo 9 e os irmãos assistam o vídeo da lepra para maiores informações. Êxodo 9, verso 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-o para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens. Aqui essa palavra homens aqui no original hebraico é Adão, e dos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores, que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos, e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração do Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Sétima praga, chuva de pedras. A chuva de pedras destrói as folhas da erva verde e também das árvores. Erva verde e árvores na Escritura se direciona ao homem. Então também sobre este assunto da chuva de pedras está descrito no pecado da lepra. Entendimento espiritual. Assistam para maiores detalhes. Também vou só citar Êxodo capítulo 9, verso 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderei ter estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantarás contra o meu povo, para não deixá-los ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito. Preste atenção nessa frase. Como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Essa frase não soa algo semelhante? Por um acaso não lembra de Daniel 12, verso 1?
em que haveria uma tribulação da qual nunca houve? Já houve no tempo do Egito. Haverá também para Jerusalém, da qual nunca houve? Sim, no dia do Senhor. No dia das águas se tornam sangue. Este é o dia do Senhor. Dias de escuridão, dia de trevas. Este é o dia do Senhor, que faz a separação entre joio e trigo, entre crente e rebelde. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez surgir os seus servos e o seu gado para suas casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. Lembra do estudo da lepra? Sempre após a chuva de pedra vem o fogo, que desce do céu. Como eu citei lá na época do estudo, parece casamento de viúva. Chove com sol, sol que traz esse fogo abrasador. O céu deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, de um talento, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Lembra de Apocalipse? A chuva de pedras de um talento, de granizo? É a mesma coisa. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Preste atenção. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Ora, Deus não faz cair a sua chuva sobre bons e maus? Deus não manda o seu sol sobre justos e injustos? Como que é feita essa separação literal? Entende como é espiritual? Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estendereis as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Certamente foi no dia seguinte, né? Verso 35. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos para a oitava praga de gafanhotos. Vamos ler Apocalipse capítulo 9, verso 1, que fala especificamente dos gafanhotos. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Repare que para o povo ímpio o sol se escurece, trazendo salvação sobre as suas asas. Malaquias capítulo 4, verso 2. Quem é o sol?
Também da fumaça saíram gafanhotos para atacar quem? O povo de Deus ou o povo do Egito? E foi-lhe dado poder com os que têm escorpiões da terra. Veja como o Apocalipse é simples de entender. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra. Gafanhoto não come erva verde? Come. Mas aqui está dizendo que não era para causar dano à erva da terra. Olha que curioso. Nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Ué, esse gafanhoto vai comer o quê? Aqui o verso 4 diz: e tão somente aos homens. Gafanhoto que come homens? Interessante, hein? Que tipo de gafanhoto é esse? E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E quem são essas ervas verdes que não era para o gafanhoto atacar? Eram homens também. Lembra lá de Ezequiel capítulo 9? Em que Jesus mata aqueles que não têm a marca do selo de Deus e começa pelo santuário de Deus. Em que cidade? No Egito. No Egito espiritual, em Jerusalém, aonde foi morto o Senhor. Muito curioso. Verso 5: foi-lhes também dado não que os matassem, não era para aniquilar, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Lembra lá do dilúvio? As águas prevaleceram sobre a terra por 5 meses, 150 dias. Leia lá no dilúvio. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Por quê? O único que pode matar a alma é Deus. Mas ele vai fazer isso? Não vai. Não vai. Porque Deus quer salvar em primeiro lugar. E o castigo de Deus é para salvar. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Repare o verso 8. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Aonde está escrito isso? No Antigo Testamento. Lá em Joel capítulo 1. Os gafanhotos. Repare lá que eles tinham dentes de leão e cabelos de mulher. Repare lá, Joel capítulo 1. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses. Quais homens? Eu já li aqui no texto. Quais homens? Os que têm a marca 666. Por isso que eu falo, Apocalipse não é ruim para o povo de Deus, é bênção. Só é ruim para quem é rebelde. Só é ruim para quem mora no Egito, para quem mora na Babilônia, para quem mora em Sodoma e Gomorra, para quem é ímpio, para quem é rebelde, para quem é desobediente. Para que o pai vai castigar um filho obediente? Não vai. Para que vai colocar um filho obediente de castigo? Não vai. Quem que o pai coloca? O desobediente. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Quem é esse rei? É Jesus, é Yeshua. O anjo do abismo, que tem a chave dos céus e da morte e do inferno, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. No Antigo Testamento você encontra a palavra Abaddon, falando do inferno, falando do Sheol, da região dos mortos. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Vamos agora para Êxodo 10, onde vai falar desta praga especificamente, dos gafanhotos. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor.
Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusardes deixar ir o meu povo, eis que amanhã. Veja quantas vezes aparece a palavra amanhã aqui. Para a gente lembrar da onde? Lá de Saul. Eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Percebe aí? O que a chuva de pedra não destruiu, veio os gafanhotos e acabou com tudo. A destruição da carne. Entrega a Satanás. Como fez com Jó. Foi tirando as coisas dele. Foi tirando, até que mexeu com o próprio Jó. Mas não lhe tires a vida, porque só Deus pode tirar a vida de Jó. E Deus não tirou a vida de Jó. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Observe aí a repetição lá de Daniel 12:1 aqui. Nem os teus pais viram, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E estes lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Verso 9. Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E o expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Lembre-se, nesse canal tem um estudo sobre o vento oriental. Um vento que vem do Queden, do mundo primitivo, do mundo antigo, do mundo espiritual. O vento, quem que é esse vento? Quem que é esse Ruar? O vento do eterno, o vento oriental. Todo aquele e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Então esses gafanhotos vieram da onde? Veio da Ásia? Veio da China? Será que veio da China os gafanhotos, já que estamos na época da pandemia? Não. E falando em pandemia, da onde veio o coronavírus? Da onde veio? Veio do vento oriental, que afetou todo o mundo. Quem tem ouvidos, ouça. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois destes virão outros assim. Mesmo texto de Daniel 12:1, preste atenção. Verso 15. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Lembra da morte de Jesus na cruz? Houve trevas. Devoraram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus,
e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental. Palavra ocidental em hebraico, como que é? Iã. O que é Iã em hebraico? Mar. Não só ocidental, mas também mar. Então soprou o vento no sentido inverso do vento oriental. O que é isso? Tire do mundo físico e leve de volta esses gafanhotos para o mundo espiritual. Deu para entender? Então, repetindo o verso 19. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e o lançou no mar vermelho, que fica a oriente do Egito. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Lembre-se, estamos falando em parábolas, ok? Lembra lá do Salmo 78? Falarei por enigmas e parábolas desde os dias da antiguidade. Aí o Salmo 78 tem aquela historinha lá do povo de Deus. Por isso é que eu estou aqui gastando meu tempo contando parábolas. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Será que foi Deus que endureceu? Ou será que chegou o dia seguinte? Ou amanhã? Então aqui nós terminamos a segunda parte deste estudo. Aguarde a terceira e última parte, que virá em breve neste canal. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.